Senhor, o que queres que eu faça? Olá, paz e bem, tudo bem? Estamos de volta. E hoje, solenidade de São Francisco de Assis, hoje 4 de outubro de 2019. Então queremos conversar um pouco aqui, aproveitando essa data, para falar um pouco de espiritualidade e também história franciscana. Hoje nós vamos tratar sobre o nascimento de Francisco de Assis. Por que é importante a gente conhecer a história, vamos dizer, a história de um santo, no caso aqui São Francisco de Assis? É para a gente dizer assim, olha, se eu gosto do santo, então eu conheço o santo, a vida do santo. E quero, vamos dizer assim, aprender como ele que respondeu à graça de Deus. Então vamos começar do seu nascimento. E entender a importância disso para a nossa vida. Você vai entender já já. Eu vou tomar o texto da legenda dos Três Companheiros. Então, Francisco, oriundo da cidade de Assis, situada nos limites do Vale de Spoleto, primeiro recebeu da mãe o nome de João, depois foi chamado Francisco pelo pai, ao retornar da França, em cuja ausência havia nascido. Bom, já temos umas questões aqui, né? Por que falar da origem? Eu posso perguntar assim, de onde você é? Isso vai influenciar muito o seu modo de ver, de viver a espiritualidade cristã. Nós temos a história de Francisco de Assis, aqui com o pai, que estava na França, na região onde que é a França hoje, né? E a mãe que ficou em casa, o pai com certeza estava comprando tecidos para a sua loja, ele era comerciante, Pedro Bernardoni, e sua mãe, quando o filho nasceu, colocou o nome de João. Aqui nós também devemos considerar também por que colocou o nome de João. Né? A geografia, ou seja, a história contada dos santos, né? Tende a sempre comparar e exaltar as qualidades, os dons, a ação de Deus na vida do santo. Então, assim, a gente pode aqui considerar também que o relato, quando fala que colocou o nome de Francisco, inicialmente João, pode também ser uma comparação a João Batista. Vamos lembrar que Francisco foi considerado outro Cristo. Então a tendência ali de comparar Francisco a Cristo foi bem comum e até natural, né? Então, Francisco, sendo chamado João, pode ser considerado também que inicialmente tem alguma relação aí com o anúncio do filho, né, que viria, daquele que seria o precursor de Jesus Cristo. Bom, também outra questão a ser considerada, Francisco, segundo os historiadores, né, sua mãe, a mãe de Francisco, tinha essa origem ali da região da França. Então ele gostava, depois de adulto, de cantar em francês e pode ter aí aprendido com a mãe a língua francesa. E o pai, em homenagem à França, coloca aí o nome de Francisco, né, em homenagem à França. Depois de ter se feito adulto e de inteligência sutil, exerceu a profissão do pai, que era comerciante, mas de modo bem diferente, pois era mais alegre e liberal, e ele que era entregue a jogos e cânticos, vagando de dia e de noite pela cidade de Assis em companhia de seus conterrâneos. Francisco tinha um vigor muito grande. Esse vigor o acompanhou, né? Então, se nós falamos da sua vida antes da sua conversão, e ele tinha todo esse vigor em procurar de todas as formas festejar, se divertir, ele também, quando ele decide a mudar o caminho, a seguir Jesus Cristo, ele também vai carregar esse vigor. Só que, ou seja, a mesma energia que era aplicada, a mesma força que era aplicada nas futilidades da vida, agora é aplicada ao seguimento de Jesus Cristo. E ainda mais agora, depois que ele começa o início da sua conversão, ainda mais com a ajuda da graça de Deus, essas, vamos dizer assim, potencialidades inatas, vamos dizer assim, foi aumentada, né? Foi acrescida, foi melhorada.
Por isso, muitas vezes era repreendido pelos pais. Dizia que ele, com os grandes gastos que fazia para si e para os outros, parecia mais filho de um grande príncipe do que seu. Mas por serem ricos, seus pais e o amassem de forma terna, toleravam-no, não querendo perturbá-lo por tais coisas. Então ali os pais, de certa forma, ali davam uma bajulada, né? Não, deixa, né? Ele está divertindo, deixa ele ir para frente. Quando os vizinhos comentavam o seu modo de ser, a mãe respondia: Que pensais de meu filho? Ainda será filho de Deus pela graça. Na verdade, ele não era generoso só nessas coisas, e mesmo pródigo nelas, mas também se excedia em muitas formas de vestes, né? Fazendo roupas mais caras que lhe convinha. E também era tão vaidoso na curiosidade que às vezes, na mesma roupa, fazia costurar tecido muito caro sobre o tecido velho. Então, assim, esse despojamento de Francisco já era anterior à sua conversão. Se a gente imaginasse que pensasse São Francisco como mão de vaca, como diz no ditado popular, né? Fosse aquele mesquinho, ele dificilmente ia compreender a pobreza, porque a pobreza espiritual é justamente essa capacidade de abertura, desapego às coisas. Se ele era, vamos dizer assim, gastador, liberal, excedendo nos gastos, quer dizer que ele tinha traços, já existia traços daquela pobreza que ele seria apaixonado, que era a pobreza, ou quer dizer o quê? A pobreza que é o desapego de todas as coisas. Ele já tem, vamos dizer, os rudimentos desse desapego. Quando ele faz, aí vai aprofundando na espiritualidade, no caminho, respondendo a Deus, isso vai sendo potencializado. Contudo, era, a bem dizer, naturalmente cortês nos costumes e nas palavras, segundo o propósito de seu coração, não dizendo a ninguém nenhuma palavra injuriosa ou torpe, e até mesmo sendo um jovem jocoso e jovial. Propôs-se não dar nenhuma resposta aos que lhe falassem torpezas. Aqui, jovem alegre, né? E jocoso, ou seja, ele optou, vamos dizer assim, de olhar as coisas de forma mais leve, mais positivas. Aqui não quer dizer negação da realidade, né? A gente não pode dizer assim, eu vou escolher então ver só as coisas boas e vou ignorar as coisas ruins. Não, né? Não é bem assim. Aqui, Francisco, a jovialidade tem a ver muito com vigor. Então, assim, vou me abrir, vou ter uma vida, vamos dizer assim, mais leve, mais disposta. Leve não quer dizer preguiça, né? Quer dizer mais disposta. Não vou ficar carregando coisas, né, torpezas que os outros me fazem, porque seria um mal. Se o outro está ali rude, eu vou ficar rude por causa dele? Isso seria um erro a mais. Isso ele vai desenvolver na sua espiritualidade também. Então esse jeito já jovial, ele já tinha de forma bruta, que ele vai desenvolvendo mais na medida que vai seguindo Jesus Cristo. Donde a partir disso, de tal modo, espalhou-se por quase toda a província sua fama, que entre muitos que o conheciam se dizia estar-lhe reservado um grande futuro. Partindo desses graus de virtudes naturais, é aquilo que eu estava falando, né? Aqui o texto vai nos lembrar disso, né? Partindo desses graus de virtudes naturais, aí você pode falar, então Francisco não tinha defeito, já era santo antes de ser santo? Não, né? Claro que não. Mas o que nós podemos observar aqui é que existe essas qualidades que às vezes são brutas, são mal empregadas, mas são forças. Isso a gente tem que ter em mente. Então, às vezes, o empenho que uma pessoa tinha em buscar o erro, o pecado, vamos dizer assim, agora esse mesmo empenho é aplicado ao segmento de Jesus Cristo.
Então isso que a gente precisa ter consciência. Porque senão a gente pensa assim, então se converteu, aquela pessoa não é mais a mesma, no sentido assim, não tem as características da sua personalidade. Tem, né? Isso é importante a gente ter consciência. Porque senão a gente vai pensar assim, eu quero ser franciscano, então eu vou ter que deixar de ser eu mesmo e tornar uma outra pessoa. Aí nós seríamos meio farisaicos, né? Assim, meio querendo vestir uma máscara, querendo ser, talvez, fantasiar muito, né, a nossa própria vida, e não é bem assim. Então existe os dons naturais, de forma ainda brutos, que nós precisamos ver o que nós temos para que isso sirva, né, para o nosso crescimento e o crescimento do reino de Deus. Então partiu desses graus naturais, chegou a esta graça de, voltando para si mesmo, dizer: já que és generoso e cortês para com os homens, dos quais nada mais recebes que favor transitório e vão, é justo que, por amor de Deus, que é generosíssimo em retribuir, seja cortês e generoso para com os pobres. Aqui está o início do sentido de pobreza para Francisco. Ele percebeu, enquanto ele dava, era cortês, ele dava, vamos dizer, ajudava alguém que poderia retribuí-lo, né, ele não estava sendo pobre, né, ele sempre esperava uma retribuição. Agora, olha, se eu quero ser realmente nobre, cortês, eu devo fazer o bem para aquelas pessoas que não têm com que me retribuir. E aqui talvez nós temos um traço da sua época da cavalaria, né? Defender órfãos, viúvas, né? Então tem essa nobreza também próprio que existia dos cavaleiros, né? E Francisco queria ser um cavaleiro. Por isso, daí por diante, via os pobres com prazer, dando-lhes esmolas copiosamente. Mas, embora fosse comerciante, era gastador da riqueza mundana. Então Francisco tinha essa postura e começou a ter essa postura com os pobres. Então já tinha um pouco dessa postura, ainda no sentido assim de não ele ser pobre, né, mas em favorecer o pobre. Então vamos pensar que começou um processo de mudança em Francisco. Primeiro ele retribuía aqueles que poderiam retribuí-lo, depois ele começou a perceber que era preciso ser cortês com aqueles que não poderia ser com ele, né? E agora ele vai passar para a questão de ser pobre, né? Então começou de um jeito, chegou no mediano e agora, da agora para frente, ele já começa a refletir, né, que a verdadeira liberdade nasce na pobreza, né? Não estamos falando de miséria, estamos falando de pobreza, abertura e entrega a Deus. Certo dia, porém, estando solícito nestas coisas, na loja onde vendia panos, veio a ele um pobre, pedindo-lhe uma esmola pelo amor de Deus. Como estivesse na cupidez das riquezas e entretido nos cuidados do comércio, negou-lhe a esmola. Então, o pobre veio até ele e ele nega a esmola. Lembra que ele já tinha mais ou menos já intuído e prometido, né? Vamos dizer assim, começado a prometer que seria cortês, né? Ele já tinha, olha, vou ser cortês também com quem não é comigo. E agora ele, depois desse início de consciência, ele comete um erro, né? Só que como a consciência dele já está mais, vamos dizer assim, né, já está mais predisposta, agora este erro vai fazer um efeito, né? Ele vai meditar. Às vezes é assim na nossa vida, né? Às vezes a gente está caminhando, de repente a gente comete uma falha e a gente percebe, pois é, eu vou ter que mudar isto, né? Então é isso que acontece com Francisco de Assis. E ele vai dizer, continuando, né? Iluminado pela graça divina, porém repreendeu a ele mesmo de grande grosseria, dizendo: se aquele pobre te pedisse alguma coisa em nome de um grande conde ou barão, com certeza tu lhe darias o que foi pedido.
tanto mais devias tê-lo feito, pelo Rei dos Reis e Senhor de todos. Desde então, e por causa disso, propôs-se em coração jamais negar o que fosse pedido por amor de tão grande Senhor. Então agora ele percebeu, né? Agora realmente ele vai fazer um esforço muito maior. Aquela jovialidade, aquele vigor anterior que nós estávamos falando, agora tendo tomado consciência, ele vai se esforçar. Bom, o que diz isso desse nascimento, desse início da conversão? A origem de Francisco em uma família determinada, em um contexto determinado, vivendo como um jovem de sua época, o que diz para nós? Com suas qualidades brutas e que precisa de refinamento, o que está dizendo para nós? Nós também, de onde que nós somos? Qual a minha origem? Quem é meu pai e minha mãe? Quais são as virtudes naturais que eu tenho, ainda de forma bruta? Quais são os erros que ajudam a eu refletir sobre a vida, meditar sobre a caminhada cristã, sobre a condição humana, sobre a graça de Deus? Então nós devemos aprender com esse vigor de São Francisco, com essa jovialidade. Quando nós paramos de refletir, paramos de, vamos dizer, de rezar refletindo, né? Porque a reza não é simplesmente a oração, a reza não é simplesmente palavras ao vento, ou vamos dizer, uma quantidade de reza, né? Que vai me dar uma coisa em troca. Olha o perigo. Vamos lembrar da pobreza que Francisco está aprendendo. Essa pobreza também é aplicada à vida de oração. Vai chegar um momento onde que ele sai desse contexto, né? Não vou só retribuir, vou só fazer para receber retribuição. Já no início de conversão de Francisco, ele já intui que não é bem assim, né? Isso nós vamos caminhar e vamos ver. Como é que Francisco faz esse processo de mudança? Aqui já começou, né? Acontecendo. Tomou consciência, né? Essa força, essa jovialidade, o seu erro, a torpeza que ele cometeu, a promessa que ele queria fazer no sentido de nunca tratar ninguém rudemente, né? Então alguém que pede pelo amor de Deus ele ser ríspido, pois é, isso levou Francisco de Assis a começar a refletir. E para nós esse pequeno texto, né, dá uma página, dá para a gente refletir muita coisa e pensar muita coisa. Vamos fazer isso? Então, nessa solenidade de São Francisco, 4 de outubro de 2019, se você estiver vendo esse vídeo hoje, ou se vai ver daí para frente, aproveite, né? Aproveite essa história carregada de força do Espírito Santo. Aproveite isso para iniciar o seu processo de conversão. Conversão para Deus, né? Não só de aparência, mas de conversão para Deus. Francisco de Assis, na sua resposta, nos inspira. E, na graça de Deus manifestada nele, nos inspira a louvar a Deus por tamanha graça de trazer e fazer neste homem maravilhas para o mundo, para a igreja. Que hoje, até hoje, essa graça tão intensa que foi derramada em Francisco, até hoje ela ressoa nos nossos corações, ressoa na igreja. Exemplo claro disso, a nossa preocupação com toda a criação, o Papa, né, ter escolhido o nome de Francisco em uma época propícia para isso, uma época difícil, né? Então tudo isso é a graça de Deus que manifestou lá no século XIII, que até hoje reverbera, né, vem como ondas até nós. Tá bom? Bom, festeje São Francisco, e a melhor forma de festejar São Francisco é o que? Imitando e pedindo a graça de Deus. Paz e bem, até mais. Tchau, até um próximo vídeo.